Você se gosta ou apenas gosta que gostem de você? Muitas pessoas acham que a autoestima é sobre o espelho, mas na psicologia ela é sobre o olhar. De quem é o olhar que você usa para se ver? O seu ou o do mundo? E hoje vamos falar sobre como a gente passa a vida tentando ser a Mulher Maravilha, a filha perfeita, a esposa ideal, esperando sempre que esse esforço nos dê um valor, sendo que, na verdade, o valor já nasce com a gente. Nós é que esquecemos o caminho de volta para ele. Exatamente. E a pergunta que eu quero deixar para vocês já no início desse episódio é a seguinte: quem é você quando não está fazendo nada por ninguém? Se a gente tirar o seu cargo, o seu papel de mãe, de esposa, de filha dedicada, o que sobra ali? Aprender a sustentar o nosso valor no ser e não no fazer é o exercício mais difícil que a gente tem. E ao mesmo tempo é o mais libertador. É o mais libertador que uma mulher pode fazer pela sua própria autoestima. Eu gosto de separar isso em dois conceitos para a gente entender melhor, para ficar bem claro para vocês. O valor de utilidade, que é aquele que depende do que você entrega, sabe? Eu sou boa porque sou uma ótima profissional, eu sou valiosa porque eu cuido de todo mundo. Eu tenho valor porque minha casa está impecável sempre, porque eu dou conta de tudo. Mas se você tira a tarefa, a mulher sente que não sobrou nada. Ela se sente vazia. Esse é o valor de utilidade. E tem o valor intrínseco. Esse é o pulo do gato. Ele é o valor que você tem simplesmente por existir. Parece clichê, né? Mas vamos pensar comigo para a gente entender melhor esse valor. Pensa num bebê. Um bebê ele não produz nada, ele não limpa a casa, ele não gera lucro e ninguém questiona o valor dele, não é? Porque a gente perdeu essa noção sobre nós mesmas quando nós crescemos. Existe uma diferença cruel entre quem nós somos e a performance que a gente entrega para o mundo, né? O valor performance é como se fosse um combustível, só que vem de fora. Eu só me sinto bem se eu performo bem. Se eu bato a meta, se eu posto a foto da vida perfeita, se eu sou a mulher maravilha que faço muitas coisas num dia que eu dou conta de tudo. O problema é que essa performance ela exige uma plateia, não é? Ela sobrevive de aplausos, de curtidas ou daquela validação constante, sabe? Aquele, nossa, como você dá conta de tudo isso? Nossa, sua vida é interessante. É uma autoestima de vitrine. Por fora ela até parece sólida, mas por dentro ela é oca. Porque ela depende totalmente do olhar do outro, ela depende totalmente do externo. E depender do externo é algo que é instável, né? E mora um perigo aí também. Quando a minha autoestima ela é baseada em performance, eu viro escrava da comparação. Se o meu valor depende do quão bem eu faço algo, eu sempre vou olhar para a mulher do lado. Vou olhar e muitas vezes vou pensar: nossa, ela performa melhor que eu. O palco dela é mais bonito, ela é mais produtiva, a vida dela é mais interessante, ela tem mais coisas que eu, ela conquista mais do que eu. A comparação, ela é o ladrão da nossa alegria, porque a gente compara o nosso bastidor, que é real, confuso, cansativo, cheio de frustração, de problemas para resolver. Tem momentos que as coisas estão caminhando bem, tem momentos que não. A gente compara com o palco da outra pessoa, que foi editado para parecer perfeito também. Porque as pessoas vão passar o que é bom, né? Elas vão escolher o que querem passar para o outro. A gente vê um trechinho da vida das pessoas, seja na rede social, seja às vezes com alguém que a gente encontra, a gente vai ter acesso àquilo que a pessoa permite. Então é um trechinho daquilo. Na performance, você não compete com você mesmo, você compete com uma ilusão. E é uma ilusão que ninguém consegue alcançar. Não existe perfeição. Ô, Bela, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que é tão difícil a gente acreditar no nosso valor quando estamos sozinhos?
sabe? Quando a gente está sozinha lá no quarto e sem ninguém para bater palma pra gente. É muito difícil mesmo. E é porque a gente foi treinada desde pequenininha, desde criança, a gente foi treinada a entender o valor como uma moeda de troca. A gente foi treinada para o externo, né? Então, se eu tiro nota boa, eu ganho parabéns. Lá quando a gente era criança, adolescente, já começava, né? Se eu arrumo o quarto, eu ganho um sorriso, eu ganho atenção. A gente cresceu condicionada a só se sentir importante quando o outro valida a gente, valida a nossa existência. Quando a gente faz algo para merecer. Aí quando a gente fica sozinha, parece que o nosso valor ele desliga. Como se a gente fosse uma lâmpada que só acende se alguém apertar o interruptor lá fora. E o que acontece é que a gente confunde muito o valor de performance com valor intrínseco. A gente é ensinada a viver no valor de performance. E a performance ela é barulhenta. Ela precisa de audiência, de metas batidas, né? E de dar conta de tudo, e de cumprir tudo. E o valor intrínseco, ele é silencioso. Ele é aquele que sobra quando você tira o cargo, né? Quando você tira a sua função, quando você tira a roupa bonita, tira a maquiagem, tira aquele papel que você está exercendo e fica ali, só você com seus pensamentos, com você mesma. A gente tem dificuldade de acreditar nesse valor sozinha, porque a gente desaprendeu, né, a se olhar sem o filtro da utilidade. A gente se vê como uma ferramenta. Se eu não estou servindo para nada agora, então eu não tenho valor. É quase um luto da nossa identidade quando nós não estamos produzindo, né? E eu atendo muito no consultório mulheres que, quando perdem a função, perdem o sentido da vida. Não conseguem se enxergar, não conseguem enxergar valor em si mesma. Isso é muito forte. E é aí que a gente encontra que a nossa autoestima está tá ligada ao valor de utilidade, ao valor de performance. E o valor intrínseco, ele é outra história, né? Eu gosto de dizer que ele é o teste do quarto escuro mesmo. E é assim, a gente se perguntar. Essa pergunta é muito valiosa. Quem é você quando ninguém está te aplaudindo, está te enxergando, quando não tem ninguém por perto? Quando o celular desliga, quando o título profissional fica na porta, quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Você consegue olhar para si mesmo e dizer: eu tenho valor simplesmente porque eu existo? Você estaria fazendo as mesmas escolhas? As coisas que você acha importante hoje seriam importantes ainda se não tivesse ninguém olhando? Você estaria fazendo as mesmas escolhas? O valor intrínseco ele não é atingido pela comparação, porque ele não é uma competição. Ele é um estado de ser. É entender que o seu valor não é um prêmio que você ganha por se esforçar. Ele é uma base, ele é o seu ponto de partida. Você não precisa fazer nada para merecer o direito de ser você mesmo. Então, é algo muito complexo, mas é importante a gente olhar para isso e reconstruir essa autoestima, porque a autoestima, quando ela está voltada para o externo, qualquer coisa que acontece no externo destrói ela. Bela, e hoje eu vejo assim que a autoestima de um jeito bem diferente de alguns anos atrás. A gente cresce achando que ela é o destino, né? Como se existisse uma linha de chegada onde a gente tem que cruzar e aí finalmente se tornar segura, decidida e feliz, o felizes para sempre, né? Mas eu vejo assim que a maturidade me ensinou que não é bem assim. A autoestima, ela está muito mais para um exercício, né, diário, né, do dia a dia, de paciência, do que um troféu na estante, do que um enfeite. Eu vejo assim que a gente precisa ter paciência com a nossa história, com as nossas marcas e até mesmo com aqueles dias em que a gente nem está tão feliz, não, nem se tá, nem gosta tanto assim da gente, né? Assim, a gente tá aquele dia difícil. Então, assim, eu vejo que
a gente tem que lutar muito contra o que a gente foi. A maturidade, ela permite que a gente olhe para trás e faça as pazes com as nossas versões anteriores. A gente precisa entender, sabe, que não é preciso estar no topo o tempo todo. Eu só preciso estar presente, ser gentil comigo mesma, com o meu estar bem, né? E com o meu processo, no meu caminhar, minha vida, né? Meu caminhar constante, sem pressa de chegar, mas com muito respeito por cada passo, por cada processo que que a gente vai percorrendo. E eu vejo que eu tenho esse caminhar que a maturidade me trouxe, né? Eu tenho esse respeito por cada passo, eu estou seguindo com mais maturidade, mais discernimento no, no, no- na evolução da vida. Sim, é muito importante a gente ter essa consciência, né? E eu vou te fazer uma pergunta, mãe, porque eu acredito assim, que todos nós, todas vocês que estão ouvindo aí, já se sentiram assim alguma vez. Eu já me senti assim. E eu acredito que todas já passaram por essa situação. Mãe, você já teve fases em que você se sentiu invisível? E como que você fez para se enxergar com carinho quando a vida ou as pessoas ao seu redor pareceu não te dar valor, pareceu não enxergar você, né? Não te dar o valor que você merecia. Claro, Bela, já passei por isso sim. E vou te falar que dói. Dói, viu? A gente se perde no meio de tantos papéis, né? Como mãe, profissional, dona de casa, e acaba perdendo a essência, acaba ficando esquecida lá no fundo da gaveta. Eu, eu percebi que quando eu me sentia invisível, eu me abandonava. Eu vivia como se estivesse vivendo no piloto automático, esperando que os outros me dessem o valor. E o que eu percebi nisso? Que eu esperava o valor dos outros e não estava me dando o valor. E eu acho assim que o segredo foi parar de pedir licença e começar a me dar, né, esse oi de novo. Eu precisei aprender a dizer não para o mundo e sim para mim, aceitando as minhas falhas, né, tentando não ser tão perfeita. É um exercício, né? Um exercício de voltar para casa e se enxergar com carinho, começar a ocupar o seu espaço, sem precisar ficar vivendo pelo espelho dos outros. Então, acho assim que foi esse aprendizado com a maturidade que foi me dando força para enxergar que nem sempre a gente tem que dizer sim, e o não, às vezes é necessário, né? Que a gente, no episódio anterior, foi comentado, né? Foi falado no nosso episódio sobre o poder do não, né? E é isso, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para a nossa história, e não tentar querer ser perfeito o tempo todo e sempre estar no topo em tudo. Sim, eu concordo com você. Muitas vezes a gente fica nessa busca de estar no topo. E eu mesma, muitas vezes, passei por essa sensação de estar invisível, de sentir a autoestima abalada porque me frustrei com situações que eu tinha colocado como meta para atingir, né? E às vezes as coisas não saem como planejado, principalmente na vida profissional, a gente sabe que quando a gente começa é muito difícil, e quando eu comecei isso influenciou muito na minha autoestima.
Porque quando eu não conseguia aquilo que eu esperava, parecia que eu não era boa o suficiente. Então a gente coloca o nosso valor muito no externo, muito nas nossas conquistas. E aí foi um trabalho de autoconhecimento para eu conseguir mudar, trocar as lentes para enxergar a situação e hoje entender que eu tenho o meu valor e que não é o externo que me define. Então, é um exercício diário. É um exercício diário que a gente faz e que vai construindo essa maturidade que a gente precisa. Ô Bela, você como psicóloga, o que que você diria para mim, que sou sua mãe, e para as mães que nos ouvem, que passaram a vida, né, cuidando de todos e hoje não sabem nem do que gostam, ou quem são, ou os papéis de mãe e esposa. Sabe que isso é uma coisa que acontece muito. Quando você fala, quando você faz essa pergunta, eu lembro de muitas pacientes que eu atendi e que quando a gente trabalha sobre autoestima, sobre limites, principalmente as pessoas que são muito voltadas para o outro, né, que essa autoestima de performance, de utilidade, né? Quando a gente chega nessa parte de entender o que gostam, quem são de verdade, não sabe responder, não sabe do que gostam, sabem do que o outro gosta, sabem do que é importante para o outro, do que as pessoas esperam delas, mas não sabem o que elas gostam. Então, o que eu diria para todas vocês, mulheres, é que nunca é tarde para um reencontro. Que esses papéis, eles são roupas que a gente veste, mas eles não são a nossa pele. E eu convidaria essa mulher a fazer um inventário de si mesma. O que te fazia sorrir antes de todas essas responsabilidades chegarem? Quando você se sentia leve, a sua essência ainda está aí? Ela está aí. Ela só está por baixo de muitas camadas de cuidado com o outro e de muitas camadas voltadas para o externo. Então é hora de cuidar da criança que você foi. Acreditar no nosso valor sem aplausos, ele é um exercício de intimidade mesmo. É entender que você não é o que você faz. Você é a pessoa que está por trás do que você faz. E eu quero deixar um desafio para vocês. O desafio que eu deixo para quem está ouvindo a gente agora é: você consegue sustentar o olhar no espelho em silêncio e dizer: eu sou o suficiente, mesmo num dia em que você não produziu nada? É nesse silêncio que a verdadeira autoestima ela mora. O aplauso do outro ele é só um bônus, mas o seu olhar sobre si mesma é o que sustenta a estrutura. Então, quero fazer esse convite. Quem conseguir, conta depois pra gente. E mãe, eu quero te fazer uma pergunta também. Se você, o que você diria para minha geração? Porque nós somos aqui de gerações diferentes e provavelmente as mulheres que estão nos ouvindo são de diferentes gerações. Então vai ser importante essa troca aí de gerações de conselhos. Agora eu quero ouvir de você. O que você diria para as minhas gerações que vive nessa ditadura da comparação nas redes sociais? Eu venho de uma geração que, quando eu era criança, não tinha essas coisas de rede social. E aí, quando eu fui entrando na adolescência, que começou. E aí, a nossa autoestima, ela é construída ali na adolescência, a gente está formando ainda mais a nossa autoestima. E a minha geração vive muito nessa ditadura da comparação nas redes sociais. E sente que nunca é suficiente. Qual que seria o seu conselho, mãe? Olha, Bela, o que eu diria é que a gente deve parar de comparar o bastidor, né? Parem de comparar o bastidor de vocês com o palco dos outros. No Instagram a gente vê, né? Tudo é perfeito. Então, assim, tudo é perfeito, então a gente tem que viver mais, assim, a vida real, aquela que vale a pena, né? Que acontece no erro, no cansaço, na tentativa. Eu vejo que as pessoas gastam muita energia, né? Uma energia enorme, tentando ser uma cópia
quando que a nossa maior força é justamente ser única, ser suficiente, não é chegar em um lugar ideal, é simplesmente decidir que você não precisa mais de permissão para ser você, ser quem você é. É trocar aquela perfeição pela sua verdade. Eu diria mais, pare de comparar o seu bastidor com o palco dos outros. A vida real, ela acontece nos erros, nas olheiras, nas tentativas, né? Acertos e erros. Então, assim, a beleza de ser mulher está na autenticidade, não em ser uma cópia de alguém no Instagram, em qualquer outra rede social. A gente precisa ser suficiente num estado de espírito, sabe? Que nasce quando você decide mesmo que não tem mais nada a provar para ninguém. Ser você mesma, a sua autêntica versão. Ótimo. Muito obrigada, porque vai ser muito importante para todos da nossa geração a gente parar com essa comparação. O que acontece constantemente. E eu vejo que é comparação na vida pessoal, é comparação na vida profissional, é comparação em todos os aspectos, né? Então, acredito que a gente trocar as lentes e tentar olhar dessa forma daqui para frente. E a gente aprendeu hoje, então, que a autoestima é o laço que a gente faz com nós mesmos. Se ele estiver frouxo, a gente aceita qualquer migalha. Se ele estiver firme, a gente caminha com liberdade. E para te ajudar nesse resgate, preparamos uma ferramenta de autoinvestigação. Baixe o PDF e comece hoje o seu namoro com você mesma. É isso, gente. E na descrição desse episódio tem o link para quem quiser participar do nosso clube Laços Livres, porque esse PDF ele vai estar lá no nosso clube. O PDF, o Tira Dúvidas Mensal, que é o nosso consultório de bolso, para você consultar quando precisar. Então, quem quiser fazer parte, o link está na descrição desse episódio. Só fazer seu cadastro e aí já vem tirar suas dúvidas e aprofundar com a gente nesses temas que são tão valiosos, né? O episódio de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Desejo a vocês uma ótima semana e ótimas reflexões. Comenta aqui com a gente também. Se vier alguma reflexão, comenta aqui nos comentários desse episódio. Manda pra gente ou marca a gente no Instagram. Na descrição também tem o nosso Instagram, então vocês podem mandar mensagem, pode marcar a gente reposta também, conforme forem colocando em prática o que a gente foi conversando aqui. Um beijo e até a próxima.